Então, a gente está falando na sequência sobre algoritmos baseados, bioinspirados, né? Especificamente algoritmos meta-heurísticos, que a gente utiliza aqui para otimização de problemas, certo? Falei no vídeo anterior sobre algoritmo genético, e agora a gente vai mudar um pouco o princípio e vamos falar um pouco sobre algoritmos que usam inteligência por enxame e vamos falar sobre o PSO. E aí eu vou, na sequência, fazer a implementação do PSO, devido ao tempo, né, que eu tenho aqui para fazer as gravações, eu estou já finalizando na semana que vem as gravações para esse semestre. E aí eu quero trabalhar ainda a implementação de um algoritmo e vai ser esse último aqui, porque ele já está mais prontinho para a gente apresentar, certo? Então, a inteligência de enxame, né, ela basicamente vai nos ajudar a entender outro conceito que é de certa forma similar ao do algoritmo genético, só que quer dizer, o mesmo objetivo, né, a gente quer resolver um problema que é um problema de uma função, que eu quero encontrar um mínimo, e aí a gente vai se inspirar agora em outros aspectos da natureza, que não o cruzamento e mutação e essas coisas, para ver se a gente tem uma forma alternativa, né, de resolver esse problema. Também é bem comum a gente usar técnicas, agregar inteligência de enxame com a parte genética e com também outras características como divisão celular, né, por exemplo, para fazer com que o algoritmo fique mais apto, né, a solucionar determinados tipos de problema. Mas enfim, aqui a gente vai focar especificamente na ideia da inteligência por enxame, certo? Então a gente sabe que várias espécies são sociais, né? E se beneficiam da, de ter vários indivíduos para poder resolver um determinado problema. Como se você pensar assim, eu preciso acasalar, né? Então eu vou precisar viver em sociedade. Normalmente isso ajuda, né, na caça e reduz a probabilidade de você morrer quando vem um predador. Não é nem só a reduzir o ataque para o predador, mas sim você, como você está junto com outros indivíduos, você se sente mais forte do que aquele predador e você pode atacar de volta ou se proteger ou criar alguma estratégia inteligente para escapar dele. E também posso dividir o trabalho, né? E então, como é que a gente consegue, de alguma maneira, né, utilizar isso que acontece na natureza, tornar um algoritmo que resolva um problema dentro do computador? É até bem abstrato pensar dessa maneira, mas o objetivo, né, da gente, como nesse conjunto de playlists, é sempre tentar resolver um problema matemático computacional utilizando essas estratégias, né? Então, além, né, de você ter o acasalamento, a caça, o, o acasalamento vai gerar indivíduos mais aptos, né? A caça, que é a preservação da espécie, a caça vai ajudar você a sobreviver, a predador também é sobrevivência, então todos eles são no sentido de sobrevivência, né? Então, esses comportamentos sociais, né, já que a gente está pensando em como resolver um problema, eles nos inspiraram, né, no desenvolvimento de ferramentas computacionais para fazer essas mesmas coisas. Então, se a gente pensar assim, pô, eu quero fazer uma coisa mais complexa. Eu tenho um drone aqui, eu tenho 3 drones. Eu tenho uma caixa muito pesada que um drone só não consegue levantar. Como é que eu faço para coordenar esses indivíduos de uma maneira inteligente que eles consigam
levantar aquele objeto. Você vai ver aí até robô brincando de fazer arremessar uma bolinha numa cesta, e aí 3 robôs cooperam numa determinada estratégia, tem com drone. Então, esse comportamento social, né, para nós, como cientistas e engenheiros de computação, é interessante que ele nos ajude a resolver tarefas que a gente precisa de comportamento social, né? Então, o termo inteligência de enxame, né, Swarm Intelligence, ele foi proposto no fim da década de 80, então ele é bem recente, e ele foi proposto no contexto, né, de falar sobre sistemas robóticos compostos, né? Então tem vários agentes que vão interagir no ambiente de acordo com algumas regras e que vão resolver um determinado problema. Então esse termo enxame, né, que vem da ideia de coletivo, ele é utilizado de forma genérica para se referir a qualquer coleção estruturada de agentes capazes de interagir. Então pode ser que não entre só, né, o algoritmo que eu vou explicar, mas também a ideia completa de enxame. Tudo que for inteligente, que consiga agir em cooperação, seria inteligência de enxame, né? E a gente vai trabalhar um escopo específico de resolver um problema com um algoritmo de otimização, que é o Particle Swarm Optimization, otimização por nuvem de partículas, certo? Então, essa inteligência de enxame ela inclui qualquer tentativa de projetar algoritmos ou dispositivos distribuídos, né, de solução de problemas inspirados em, sei lá, formigas, em abelhas, qualquer comportamento social, né, ou sociedade de animais, ou de insetos, enfim. A inteligência coletiva é uma propriedade de sistemas compostos por agentes, né, não inteligentes e com capacidade individual limitada. Ou seja, cada indivíduo, nesse caso aqui, ele não é tão. Não é como se fosse uma rede neural inteira que vai resolver um determinado problema. Não. É um indivíduo que vai fazer uma atividade que ele sozinho não conseguiria resolver, e aí, junto com outros indivíduos, eles juntos conseguem resolver um determinado problema. Então, seria a inteligência coletiva, né? Então, algumas propriedades que essa inteligência coletiva vai ter. Uma delas é a proximidade. Os agentes eles devem ser capazes de interagir. Se eles não interagirem, ele não vai conseguir resolver, porque precisa de mais de um indivíduo para poder resolver aquele problema, né? Qualidade. Os agentes devem ser capazes de avaliar seus comportamentos, comparar com o próximo. Eu sou melhor do que ele é melhor do que eu estou no meu melhor comportamento. Então você pode ter capacidade de perceber cognitivamente, né, a sua percepção sobre você mesmo e a comparação com outros indivíduos. Diversidade. Permite ao sistema, né, reagir a situações inesperadas. Então você vai ter vários indivíduos diferentes, com habilidades diferentes ou em locais diferentes da função objetivo, que vão ajudar que no final todos tendam, o bando tenda a uma solução melhor, né? Que ele vai conseguir reagir, um deles, ou um conjunto desses indivíduos consegue reagir a uma situação, outro conjunto a outra situação, acaba que todo mundo consegue sobreviver. Estabilidade. Nem todas as variações ambientais devem afetar o comportamento de um agente, né? Então ele eu tendo a ir para aquele local, mas se eu for para aquele local eu posso morrer. Então eu fico sempre ponderando entre isso. Então, se todo mundo fosse lá para aquele local e morresse, ficaria difícil o bando todo sobreviver, né? Então, não seria inteligência coletiva. Então, até pela experiência de um, a gente já pensa, não, aquele cara foi para lá e se deu mal, então eu não vou mais. Então, todo mundo aprende e tem uma determinada estabilidade nesse sentido. E adaptabilidade, né, capacidade de se adequar às variações ambientais. Então, são algumas propriedades aí que a gente tem em relação à inteligência coletiva. Então, a gente pode trabalhar nessas duas linhas aqui,
certo? Apesar de é, esse conceito de várias coisas procurando para resolver o mesmo problema não ser só social, né? Aqui a gente está fechando o escopo para seres vivos e escopo baseado na inteligência em bando, certo? Então, nesse caso, as duas linhas principais aí que a gente pode observar seriam trabalhos inspirados em comportamentos sociais de insetos ou outros animais e trabalhos inspirados na habilidade das sociedades humanas. A gente supõe que teria um nível cognitivo maior se fosse a inspiração baseada na sociedade humana. Né? Então, de qualquer maneira, esses algoritmos, né, são vários, e eu vou trabalhar aqui um algoritmo especificamente, certo? Se ele fosse falar de cada um desses aqui, aí estouraria o meu planejamento local, né? Mas quem sabe no futuro eu ainda não fale sobre alguns outros desses aqui. Então, alguns algoritmos que a gente é baseado na natureza, que tem esse comportamento de enxame, né? Colônia de formigas, é bem famoso, o ACO. O PSO tem ficado bem famoso. Ultimamente tem um algoritmo de morcego também, que está também sendo bem utilizado. E, enfim, algoritmos de enxame baseados, né, em comportamentos aí sociais. Né? Então, desses aqui eu vou trabalhar o primeiro, certo? Que vai ser a otimização por nuvem de partículas, o enxame de partículas, e do inglês é Particle Swarm Optimization. E aí, no vídeo da sequência eu falo sobre o PSO, certo? Eu vou fechar esse vídeo agora, né? Que aí eu divido em duas partes, a parte teórica e a parte de teórica assim, geral, introdução, né? E a outra parte falando sobre o algoritmo em si, certo? Então, fica aí para o próximo vídeo.